Dando sequência, então, na nossa disciplina de Direito Constitucional Processo Legislativo, agora nós vamos falar um pouquinho das leis complementares. Nós falamos de todas as etapas pertinentes à lei ordinária. E eu disse a vocês que essas etapas também são cumpridas quando da elaboração de leis complementares. Então, a diferença existente entre leis ordinárias e leis complementares são duas diferenças. A primeira diferença diz respeito ao quórum de aprovação. Para se aprovar uma lei ordinária é necessário maioria simples. Para se aprovar uma lei complementar é necessária maioria absoluta. Não vamos mais aqui debater o que é maioria simples, o que é maioria absoluta, até porque vocês já sabem bem diferenciar os quórums. Mas não só o quórum tem diferença, tem também diferença as matérias que são redigidas, que são editadas através de leis complementares. Então, quem vai dizer as matérias que precisam ser complementadas, as matérias da Constituição que precisam ser regidas por leis complementares é o próprio texto constitucional. Então, a noção de lei complementar é justamente essa, tá? É aquela lei que destina-se a complementar o texto constitucional nas espécies previamente previstas na própria Constituição. Então, como eu sei que aquela matéria precisa ser disciplinada por lei complementar? Porque a própria Constituição assim o dirá. Então, quando a Constituição não fala, então, que a determinada matéria será elaborada, estabelecida em lei, quando se diz em lei, trata-se de lei ordinária. Quando se diz em lei complementar, trata-se de lei, um projeto de lei complementar, tá? Então, nos termos da lei, trata-se de lei ordinária. Na forma da lei, segundo a lei, está se referindo à lei ordinária. Quando a Constituição quer que a matéria seja prevista por lei complementar, assim o dirá. Como já tem alguns artigos que falam nos termos de lei complementar. Então, nós temos aqui alguns exemplos, artigo 7º, inciso 1, artigo 14, parágrafo 9º, artigo 21, inciso 4, e assim sucessivamente. Todos os artigos, todas as matérias que devem ser disciplinadas por lei complementar, a própria Constituição assim o diz. Como na nossa matéria de lei ordinária eu trouxe as etapas, a gente não vai mais discutir as etapas aqui, mas é bom a gente relembrar que nós temos iniciativa, quem pode propor a lei complementar, e aí está lá no artigo 61 da lei da Constituição, que fala a iniciativa de leis complementares, então já começa assim. Então a gente sabe que no artigo 61 trata-se tanto das leis complementares quanto das leis ordinárias. Depois nós temos discussão dentro das comissões, deliberação dentro do plenário, sanção ou veto, que cabe ao presidente da República, promulgação, que no primeiro momento cabe ao presidente da República, se ele não fizer, volta para o presidente do Senado, e a publicação, que também é um ato que cabe à presidência da República, dar conhecimento a todos da existência de uma lei. Seja uma lei complementar, seja uma lei ordinária, independentemente da espécie normativa, ela deve ser publicada para que todos tenham conhecimento da referida lei. E a pergunta que não quer calar: o que difere lei complementar de lei ordinária? Se todas as fases são as mesmas, o que difere lei complementar de lei ordinária? Já disse a vocês que o que se difere é o quórum de aprovação e o conteúdo disciplinado em cada uma delas. O quórum de aprovação, como a gente disse, ele é um quórum diferenciado, ele precisa de maioria absoluta. E aí a gente pode ser remetido ao artigo 69 da Constituição, que diz isso.
as leis complementares são aprovadas por maioria absoluta. Aqui no texto da Constituição está claro, é maioria absoluta para aprovação de uma lei complementar. Ao passo que a lei ordinária precisa de maioria simples. E o conteúdo, como eu disse, quando o poder constituinte ele quis que aquele determinado assunto fosse tratado através de lei complementar, isso está exposto expressamente na Constituição. Então, toda vez que a Constituição quer que uma matéria seja prevista por lei complementar, assim ela o fará. Tá? Então, expressamente previstas. Não dá para a gente pensar em uma matéria que não está prevista na Constituição ser disciplinada assim. Tudo bem? Ok? Então, essas são as diferenças existentes entre lei complementar e lei ordinária. Existe uma polêmica doutrinária se há ou não hierarquia entre lei ordinária e lei complementar. Há aquilo que nós já falamos em relação à pirâmide, né? Ao campo, né, de vigência, né, a hierarquia, se uma se sobrepõe à outra. Nós temos aí, como eu disse, uma divergência doutrinária. Alguns doutrinadores entendem que é assim hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, e outros entendem que não, tá? Então, os favoráveis à hierarquia, quais são os argumentos que os favoráveis à hierarquia encontram? Os favoráveis à hierarquia entendem que a lei complementar ela se situa num campo entre a emenda à Constituição e a lei ordinária. Então, ela está no meio dos dois, ocupando um espaço intermediário entre as duas normas, e que a hierarquia também se dá em decorrência do quórum para aprovação de uma lei complementar. Quem é favorável a este posicionamento? Manuel Gonçalves Ferreira Filho, Alexandre de Moraes, entendem que há sim hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, ou seja, a lei complementar ela é superior à lei ordinária. Outros doutrinadores entendem que não há hierarquia entre elas. E quais são os argumentos que esses doutrinadores encontram? Esses doutrinadores entendem que não há hierarquia e sim campos de atuação distintos. Vale que ambas as espécies normativas encontram o seu fundamento na Constituição. Então, elas não existe superioridade ou inferioridade entre elas. O que existe são campos de atuação distintos. Quem comunga deste posicionamento são Celso Bastos, Flávio Martins, Luiz Alberto Davi Araújo, Pedro Lenza. Entendem que ambas tiram a sua validade da Constituição e possuem campos de atuação distintos. E o STF já se manifestou sobre isso? Sim, o STF já se manifestou. O STF se posicionou pela inexistência de hierarquia entre leis complementares e leis ordinárias. Então, por isso que eu falei para vocês que a pirâmide de Kelsen, né, ela já não é tão aplicada no campo das espécies normativas, porque o próprio STF já entendeu que não há hierarquia entre lei ordinária e lei complementar. Portanto, tudo que vocês estudaram em relação a leis ordinárias, todos aqueles processos da lei ordinária, cabe também à lei complementar. Só que não se esqueçam, então vocês podem colocar iniciativa, discussão. Quando fala da deliberação, vocês devem se posicionarem que o quórum é diferenciado. Tudo bem? Então é importante a gente saber sobre isso, tá? Campos de atuação distintos e quórum diferenciado. Onde eu vou saber se aquela matéria precisa ser disciplinada por lei complementar? No próprio texto da Constituição. Se o Constituinte quiser que a matéria seja disciplinada por lei complementar, assim estará expresso.
As demais fases, todas são iguais, tanto para a lei ordinária quanto para a lei complementar. Ok, pessoal? Falamos aqui um pouquinho de lei complementar. Vamos à próxima espécie normativa.